E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de já se inscrever aqui no botão abaixo, liguem o sininho também, compartilhem este vídeo com outras pessoas. Hoje o tema é menos ligado ao noticiário, eu quero tratar de uma questão mais ampla, uma questão que volta e meia aparece em discussões aí sobre política, que é a figura do liberal na economia e conservador nos costumes, né? Aquela pessoa que defende uma economia mais livre, sei lá, reforma trabalhista, menos impostos, Estado mais eficiente, mais enxuto, mais liberdade para empreender, mais livre comércio. E, por outro lado, em certas questões morais ou de costumes ou sociais, defende posições mais conservadoras, contra casamento gay, contra a liberação das drogas, contra aborto, tá? E talvez outros pontos aí, né? E o que muitas vezes se levanta é, será que essa figura, será que essa definição liberal na economia e conservador nos costumes, ela é incongruente? Será que ela é algo que não deveria existir, que é algo que a gente, ou então não deveríamos levar a sério, porque tem uma contradição dentro dela, né? Bom, eu começo dizendo, eu não sou alguém que é liberal na economia e conservador nos costumes, tá? Porque eu sou liberal nos costumes, também defendo o casamento gay, defendo uma política de drogas que mude radicalmente com relação a essa, caminhando para a legalização. Acho que a gente ia resolver vários problemas aí, tá? Defendo a legalização do aborto também, pelo menos até certo ponto, tá? Não sou um progressista moral, no sentido de que eu acho imprescindível, eu quero empurrar goela abaixo as minhas posições morais em toda a população, não quero isso, mas acho que a gente tem que caminhar para uma situação em que a gente respeite. Você não precisa aceitar, você precisa respeitar todas as formas de vida e escolhas dentro da sociedade, né? Não preciso que isso seja aceito e celebrado, mas que aceite-se, mas que respeite-se e que, portanto, a gente exerça um valor de tolerância aí que muitas vezes falta numa sociedade preconceituosa como é a nossa e tantas outras, tá? Então, só para mais dizendo, eu não sou um liberal na economia e conservador nos costumes, tá? Mas, e esse é o ponto do meu vídeo, eu não vejo problema nessa posição. Eu não acho que ela carrega consigo nenhuma contradição fatal. Olha, a pessoa nesse campo aqui, ela acredita que sim, a liberdade individual tem que ser maior, as pessoas têm que poder agir dessa maneira ou de mais maneiras, mas em certos pontos ela acredita que não, que ali a liberdade individual tem que ser limitada por várias considerações que ela possa ter, tá? Isso tem contradição com, digamos, o princípio liberal puro, que é a escolha individual, a máxima liberdade para a escolha individual? Tem. Essa pessoa está limitando essa escolha em certos pontos com outras considerações. Mas isso é um problema? Não, não é um problema. Quem disse que a melhor posição que a gente pode ter acerca de questões sociais, econômicas e políticas é uma posição que derive de forma pura e puramente lógica de um princípio abstrato, como a liberdade individual, tá? O mundo, especialmente o mundo social humano, é muito complexo, cheio de questões, cheio de problemas. O homem é um bicho, com tudo que isso traz junto de si. De onde alguém tirou que, dada essa complexidade da sociedade humana, a filosofia política que melhor vai se encaixar e que melhor vai resolver os problemas da sociedade é derivada de um princípio lógico, puro, abstrato, sendo aplicado de forma irrestrita sobre todas as questões? Meio estranho até da gente imaginar isso, né? Provavelmente, dada a realidade complexa em que a gente vive, vai ter uma mistura ali. Olha, algumas coisas a gente são, esse princípio funciona bem aqui, em outros ele tem que ser matizado por essas considerações, tá? Ninguém, pelo menos ninguém minimamente são, né? As pessoas loucas sim, mas as pessoas sãs que discutem a política do mundo real, nenhuma dessas pessoas se baseia unicamente em cima de um princípio, tá? Nem da liberdade individual, nem de outros, como a igualdade, por exemplo. Imagina que alguém que defenda apenas igualdade irrestritamente também leva a uma situação em que a sociedade não consegue nem existir. E liberdade individual também. Como eu disse no começo, eu não sou conservador nos costumes, mas eu matizo e limito a liberdade individual a diversas coisas que eu acredito. Por exemplo, com considerações ambientais, com considerações sociais, que a pura liberdade individual não vai levar, talvez, a um bem-estar maior para quem mais precisa. Então, você tem que ter outra consideração ali, sim, vai ter que cobrar um imposto, sim, vai limitar a liberdade individual da pessoa de gastar o que ela produziu, de gastar a renda dela, sim. A vida é isso, a vida em sociedade necessariamente vai trazer limitações e custos e ônus, isso vai existir.
Não tem como você ser um puro defensor disso. E se a pessoa tem uma consideração moral que ela considera muito importante, ela vai matizar isso também. Eu tenho argumentos sérios contra cada uma dessas questões do conservadorismo moral. Talvez nem todas, talvez alguma eu concorde, mas nessas pelo menos principais que eu citei aí. Mas são críticas ao mérito delas. A crítica, por exemplo, à política de proibição de drogas como a gente tem hoje em dia, que é um fracasso. Crítica ao argumento que visa não permitir o casamento homossexual por alguma crença de que isso vai ter algum efeito ruim na sociedade. Elas são críticas aos méritos dessa posição. E não uma crítica de princípios que diz, não, é impossível você tem alguma contradição fatal, tem um problema seríssimo em você estar desse lado defendendo essas considerações que decorrem dos seus princípios morais e desse outro considerações valorizando aí a liberdade individual no campo econômico. Tá? No fundo, a nossa moral, os nossos valores estão informando e de alguma forma estão ligados a tudo que a gente defende e acredita. Elas são consequências sempre dos nossos valores. Só que esses valores não são unidades abstratas, puras, das quais a gente tira consequências. São valores, são princípios meio gerais que podem entrar em contradição com o outro, e além disso, contradição com a realidade, tornando a aplicação deles difícil, em que a gente tem que ir negociando e descobrindo caminhos que permitam, de uma forma sempre imperfeita, concretizá-los na sociedade. Né? Por isso, é perfeitamente perfeito ser um liberal na economia e conservador nos costumes, e democrata na política, ou autocrata na política, ou seja lá o que for, uma série de misturas é possível. Né? Eu, por exemplo, me defino como liberal na economia, tendo mais para esse lado, pelo menos para o Brasil de hoje em dia. Talvez num outro contexto eu fosse defender para o outro lado, mas acho que o Brasil hoje em dia precisa de mais liberdade econômica. Tá? Me defino como um tolerante em questões morais, em que a gente também, e também liberal no fundo em questões morais, mas menos preocupado em converter a população e sim em criar esferas de respeito e permitir que as pessoas vivam a sua vida de acordo com o que elas acreditam, na medida do possível. Tá? Tendo a ser um pouco mais conservador, às vezes, em política e sociedade, porque eu acredito que as instituições que a gente tem, a gente deve evitar ao máximo destruí-las para erguer algo novo, porque eu sei como esse caos da destruição permite que os piores oportunistas e os piores tiranos surjam. Então eu defendo muito mais caminhos de reforma do que de revolução. Enfim, cada área você pode ter uma visão diferente. Dentro das áreas, cada questão específica também. Né? Esses rótulos, liberal, conservadores, são uma descrição, um rótulo muito genérico, muito impreciso daquilo que qualquer pessoa que pense acredita. A pessoa que pensa, ela não está repetindo uma cartilha que ela aplica a mesma coisa a tudo. Ela vai tentar analisar um pouco caso a caso, ver as complexidades e com isso surgiu um certo posicionamento que talvez não seja igual, estritamente igual, de nenhuma outra pessoa no mundo. Né? E mesmo assim dá para dizer, olha, essas pessoas aqui, embora divergências, têm mais ou menos o mesmo pensamento em muitos pontos, portanto dá para chamar de liberal, ou dá para chamar de centro-direita, ou dá para chamar de esquerda, ou dá para chamar de socialista, e uma série de outras designações. Né? Nenhuma pessoa que pensa compra um pacote pronto. Ela vai descobrindo as soluções que ela acredita, dado que ela conhece, que funcionam melhor. E esse funcionar melhor é sempre dentro do imperfeito, né? E jamais do perfeito. Então dá sim para ser liberal e conservador, assim como dá para ser liberal e progressista, assim como dá para ser socialista e conservador em diferentes áreas, e diversas outras misturas são possíveis, misturas de princípios que em si mesmos são contraditórios, ou pelo menos podem entrar em conflito algumas vezes, e que nesse conflito não existe uma regra pronta, não existe um princípio único, uma solução única. Cada um vai descobrindo aí as soluções que ele acha que melhor se adequam à realidade concreta e complexa no qual ele vive. Portanto, você que é liberal na economia e conservador nos costumes, vou discordar de você em diversas questões específicas, mas seu direito e sua legitimidade de se descrever desta maneira, eu não vejo problema nenhum. É isso aí, se inscrevam no meu canal.